Professor Cláudio César Henriques, boa tarde. Prazer enorme tê-lo aqui. Professor, vamos começar com o show do milhão? Porque eu vou contar um negócio pro senhor. Meus filhos estudam. Eu acho que no Brasil tem muitos doutores e poucos técnicos, né? Acho que o mercado de trabalho para os doutores está um pouco mais saturado, e para técnicos ainda existe o mercado de trabalho. E às vezes, quando eu vejo o show do milhão, aí eu não tenho vontade nenhuma de colocar meus filhos nas universidades. Porque são perguntas, algumas você não sabe, mas às vezes são perguntas tão banais, e aí pede ajuda aos universitários, porque o cara se sente seguro. E a gente encontra cada coisa ali, que coisa. Por que isso, professor? Bom, eu acho que eu vou pedir as cartas para responder essa pergunta. É uma coisa complicada, né? Há vários fatores a considerar nessa história das perguntas. Muitas delas são feitas, né, de particularidades de áreas de conhecimento. E se você somar aí a questão do ensino médio, do ensino fundamental no Brasil, os problemas da escola brasileira hoje, né, são problemas graves. E isso repercute nos cursos superiores. Nós sabemos que os alunos que ingressam nas universidades hoje, eles, na verdade, vão com carências de formação, né, de conteúdos e tal. Agora, o que também a gente pode lembrar é que ali estão alunos, estão universitários de determinados cursos, né? Então, realmente, se aparece lá um universitário que faz um curso de engenharia, de mecânica ou de veterinária, né? E alguém faz uma pergunta muito específica da área de letras, que é a minha área, por exemplo, eu já não daria, não consideraria que esse universitário tem essa deficiência, porque, na verdade, perguntar quem é o autor de uma determinada obra para um aluno que faz... às vezes, até mesmo na própria área de letras, se você perguntar quem é o autor de um determinado livro lá, o que o Manuel Bandeira escreveu, ou que o Drummond escreveu, a pessoa não vai lembrar. Mas tem perguntas de geografia e de história que são básicas. Agora, há casos assim, se há um aluno de letras, né, e há uma pergunta elementar do tipo, essa palavra se escreve assim ou assado, se tem acento ou se não tem acento, fica realmente muito triste, né, você constatar que um estudante da área de letras não sabe se a palavra é privilégio ou privilégio, por exemplo. Pois é. Né? Professor Cláudio César, o senhor acha que tem muitos doutores e poucos técnicos no Brasil? Olha, o número exato, né, eu não tenho esses dados, né, mas o que eu digo é que pode ser até que nós tenhamos muitos doutores e poucos técnicos, né, mas o que existe mesmo é que estão mal aproveitados. Tanto os poucos técnicos estão mal aproveitados, como talvez os muitos doutores, né? Agora, o que acontece em relação aos doutores é que as agências de fomento, o CNPq, CAPES, né, o Ministério da Educação, eles vão fazer as avaliações dos cursos superiores e eles cobram números. Então, o que nós temos também é que há um estímulo das instituições governamentais, isso é mundial, né, em relação a essa titulação, sem verificar exatamente a qualidade dessa formação. É verdade. Então, isso é uma coisa muito grave. Agora, e esse modismo aí, o que está acarretando esse modismo ao adotar palavras estrangeiras no dia a dia nosso? Olha, convivemos com palavras estrangeiras, né, desde sempre, né? Ok. Isso. Brother. Então, hoje em dia, a acusação que se faz é em relação à língua inglesa, né? Mas já houve época em que a acusação era em relação à língua francesa. Isso no final do século XIX, no início do século XX, até as pessoas faziam dicionários de galicismos, né? Os galicismos são as palavras de origem francesa usadas na língua portuguesa. Era considerado um vício de linguagem usar um estrangeirismo, e na época o estrangeirismo predominante era o galicismo. Só que a palavra galicismo já é um francesismo. Porque a palavra a portuguesa não é galicismo, seria francesismo. Mas eu acho que isso tudo, por falar em ismo, é um purismo também, às vezes por conta de um preconceito, né, que as pessoas têm em relação ao estrangeiro. É uma xenofobia, de uma certa forma. Acontece que, em alguns momentos, essas palavras estrangeiras, elas são inevitáveis, né? Por exemplo, como as pessoas dizem assim, quem inventa tecnologia, inventa terminologia. Então a gente não pode evitar, né, que
determinadas coisas que são de aparelhos e de equipamentos. E mouse. que são, né? Não tem. O caso do mouse até é muito interessante, porque em Portugal, o povo português tem uma determinada característica em relação às palavras estrangeiras de fazer a tradução para o português. Então, seria uma coisa muito natural dizer que aquilo é um rato. Mickey Mouse. Exatamente. Então, o objeto tem o nome mouse por conta, né, de uma semelhança, né, com o ratinho. Em Portugal, você vai à loja e pede um rato e recebe a peça. Agora, o que é interessante é que no Brasil, onde nós não temos esse tipo de cultura, de uma defesa tão apaixonada, talvez assim, em relação à tradição do nosso vernáculo, as palavras vêm para o português, vêm do estrangeiro, né? São tratadas dentro da língua portuguesa com a estrutura da língua portuguesa. Por exemplo, a palavra mouse, em inglês, o plural de mouse é mice. Agora, aqui no Brasil, as pessoas vão à loja e compram 2 mouses. É verdade. Colocam a palavra mouse como se fosse portuguesa e fazem o plural dela. Então, esses casos são perfeitamente explicáveis e compreensíveis. O que não se justifica é o uso gratuito. Quer dizer, quando é o nome de um produto, não tem jeito. É o fabricante que vai dizer que a palavra é chip, que vai dizer que a palavra, né, qualquer que seja a procedência. Como vai dizer que o prato de comida é pizza, é nhoque. Vamos trazer coisas das culturas dos outros. Como a nossa também vai. O samba, a palavra samba vai para os outros países. Se nós tivéssemos uma exportação maior da nossa cultura, né, não fosse apenas samba e futebol, nós certamente estaríamos fazendo essa repercussão também ao contrário. Mas veja só, essa palavra estrangeira que vem para o português, ela está tratada em português. Né? Agora, você hoje em dia vai nos shopping centers, e aí você vê sale, quer dizer liquidação, né, promoção, melhor. Mas eles acham, os comerciantes estão achando que fixa mais quando a palavra é inglês. Então a pessoa, quando vai para os Estados Unidos ou vai para algum país onde é predominante o inglês, então ele vê sale. Aí ele fala, então aqui tem promoção. Então ele marca o sale aqui. E você concorda que fixa mais a palavra americana? Não, a palavra estrangeira mesmo? Não acho que seja. Quer dizer, isso pode ter até um pouco de validade, mas é o que eu estava dizendo ainda há pouco, sobre a questão do uso gratuito. Né? Então você vai, a CNT, se lançar um canal mundial, se chamar CNT News, ótimo, vai aparecer, né, para outros países. Band News. Tudo bem, porque é um canal que rigorosamente é brasileiro, mas ele tem uma finalidade que pode ser internacional. Admite isso, porque afinal de contas o inglês é a língua né, do comércio, da economia e tal. Agora, aqui não teria um sentido, não seria necessário fazer um canal CNT, um programa aqui, o jornal chama CNT News. Por quê? Né, para um programa para o Brasil. Então, o que acontece é que há um uso muito gratuito, talvez por conta dessa influência cultural mesmo, né, do inglês e dos americanos em relação a tudo. É música, né, é cinema, é moda, tem um programa nosso do Edilado Júnior que é programa VIP. VIP em português não quer dizer nada, porque na verdade é very important person. Então é pessoa muito importante. Isso. Mas pegou, é VIP. Isso. Então, olha, o professor Claudio é VIP, né? Quer dizer, eles americanizam, por isso que eu tenho aqui assim, desmerecimento do nosso idioma. Essa é uma afirmação que muitos fazem. Você concorda? Eu não diria desmerecimento do idioma, né? É uma questão de falta de afirmação cultural da nação. Porque o idioma faz parte, é um ingrediente da identidade nacional. Né? Então, a relação do povo com o idioma começa a ficar distorcida na escola. Né? Se nós observarmos o ensino de língua portuguesa nas escolas, ele precisa de uma revisão de certos procedimentos, porque muitas vezes as pessoas trabalham a questão da língua portuguesa pensando apenas numa coisa que se chama norma culta, ou que se chama padrão gramatical, que é uma coisa que está muito bem, que é preciso se fazer, mas sem colocar em risco as outras formas de expressão da língua. Né? Eu vou dar um exemplo em relação a certas pronúncias brasileiras que são discriminadas, que são motivo de riso às vezes, né? Então, quando, por exemplo, famoso é o caso do R do Mineiro, né? Quando alguém pergunta assim, por que time você torce? Aí a pessoa fala, torce, aí as pessoas, de modo geral, acham graça, assim. Mas ninguém acha graça quando fala a palavra horse. Porque o R do Mineiro é o R do inglês, exatamente igual. Agora, quando alguém fala horse, ninguém ri.
quando alguém fala torce, as pessoas riem. Mas é uma questão de status, seria, não? É alguma coisa que tem a ver com isso, sim, com esse imaginário que as pessoas fazem de que só existe uma forma de falar correta, que não é verdade, né? E as pessoas também acham que é preciso falar do jeito que se deveria escrever, até porque a linguagem escrita hoje, que está registrada nos jornais, nas revistas, não é aquela linguagem dos autores clássicos e das gramáticas normativas, nem podia ser, porque a língua está em evolução. Até porque você vê, aqui no Rio se fala teatro e futebol. Isso. Em São Paulo, vamos ao teatro. Que é o certo, Isso. e ao futebol. Isso. Quer dizer, o paulista pronuncia algumas palavras realmente certas, né? Isso. Agora, professor, a língua portuguesa é difícil? Ela é tão difícil quanto qualquer língua nacional. Quer dizer, o que acontece é que as pessoas acham que a sua língua é sempre difícil. Se você fizer uma pesquisa nos Estados Unidos, as pessoas devem achar que o inglês é muito difícil. Porque o que acontece não é a língua portuguesa que é difícil, é a gramática normativa que vai insistir em determinadas estruturas que as pessoas não dizem, que as pessoas às vezes não leem mais no jornal, mas são estruturas que estão nos livros, que estão nos manuais de concurso, que estão na Constituição, né? Ou seja, aquele português chamado de português exemplar, que está, por exemplo, como eu falei, na Constituição. Mas a língua portuguesa não é só isso. O professor Ivanildo Bechara que afirma muito bem. O que a escola devia fazer com o aluno é fazer com que ele se tornasse um poliglota na sua própria língua. Porque nós temos vários portugueses. Né? Então, quando eu estou aqui falando com você, eu estou usando uma determinada linguagem que ali fora, no bar, eu não usaria. E no Acre é diferente. E não é a mesma coisa que se eu estivesse escrevendo sobre isso que eu estou falando, onde eu estaria com outras preocupações, né? Teria um tempo, inclusive, para rever. Aqui nós estamos ao vivo, então eu vou falando, e se por acaso eu disser a gente vamos, saiu a gente vamos e não tem mais acabou, volta. Um abraço. E acabou. É verdade. Né? Agora, observa também uma outra coisa. Essas maneiras que as pessoas têm para usar a língua portuguesa são perfeitamente explicáveis pela gramática, porque todos nós temos uma gramática internalizada. Você repara que esses chamados erros de linguagem, eles são sempre coerentes. Então as pessoas podem dizer, a gente vamos, podem dizer, nós vai, jamais você vai encontrar alguém dizer, nós vão, ou nós vou. Ou nós fui. Né? É verdade. Elas não vão dizer isso. Por que motivo? Porque há relações semânticas, há relações estruturais que explicam por que as pessoas dizem isso. E há, na verdade, um grande obstáculo em relação a certas evoluções da língua, porque hoje nós temos uma convenção ortográfica estabelecida, né, uma literatura consolidada. Hoje a língua portuguesa do Brasil vamos dizer assim, exerce dentro da comunidade lusófona um poder de liderança. Né? Quer dizer, hoje é o Brasil que influencia a literatura portuguesa, é o Brasil que influencia a sociedade portuguesa, aquilo que eles fizeram conosco até o século XIX, praticamente, nós é que fazemos hoje. Então nós exercemos uma liderança, inclusive numérica, né? O contingente populacional que fala o português do Brasil é majoritário, mas terrivelmente majoritário em relação a Angola, Moçambique e outras comunidades que falam a língua portuguesa, né? Professor Cláudio César Henrique, muito obrigado pela sua presença. Nada. Foi uma honra tê-lo aqui, professor. Igualmente.